Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar sobre vírus aí, o próximo capítulo, ok? Eu tinha feito esse slide aqui, então vou utilizá-lo e depois as correções eu faço na apostila com vocês, tá? Os exercícios. Então vamos lá. Tamanho dos vírus. Nós temos aí diversos tamanhos de vírus, tá? Esse que vocês estão vendo, esse glóbulo aí, tá? Red Blood Cell, isso é um glóbulo vermelho, tudo bem? Isso tá no seu sangue. Então olha o tamanho dele. Aí ali ao lado dele, compridinho assim, ó, parecendo uma cápsula de um remédio, vocês estão vendo uma bactéria, tá? Aí no outro quadradinho ali, vocês estão vendo o vírus, tá? E aqui embaixo, essa imagem de trás ali, é o tamanho de uma bactéria perto dos vírus. Então, os vírus eles possuem diversas formas e diversos tamanhos, mas em geral eles são muito menores do que uma célula, tá? Do que uma bactéria, tudo bem? Até porque vocês vão ver que existe vírus que infectam bactérias. Para ele entrar na célula da bactéria, ele precisa ser bem pequenininho, tudo bem? Então vamos lá, as principais características aí. Então, os vírus se comportam como seres vivos quando estão dentro da célula hospedeira. Eles são parasitas intracelular, tudo bem? Quando eles não estão dentro da célula hospedeira, eles não produzem nenhuma atividade de seres vivos. Então, quando eles estão dentro da célula hospedeira, eles se multiplicam, eles vão, a célula vai se alimentar, tudo bem? Respiração. Agora, quando ele está fora da célula, ele não faz nada, ele fica lá parado, ele não vai respirar, ele não vai se mover, ele não vai fazer nada. Ele só vai ficar esperando encontrar a célula hospedeira para ele poder começar aí a se reproduzir. Tudo bem? Então, as características que eles vão ter em comuns aí com os seres vivos vai ser o DNA, a reprodução e ele se adapta ao ambiente. Tudo bem? As características que vão ser diferentes dos seres vivos, eles não possuem célula, então são acelulares, se reproduzem somente dentro das células e eles não fabricam nenhum elemento. Vocês já vão entender o que significa isso, não fabricam nenhum elemento, tá? Isso significa que a célula, ela fabrica tudo para eles. Então vamos lá. As estruturas aqui. Então, você está vendo aí o vírus da influenza, que ele tem esse formato redondinho, tá? Então, ó, dentro dele ele vai ter essa espiral que nós chamamos de RNA. Tudo bem? Em volta ele vai ter o capsídio e o envelope. É só isso que ele tem. Mais nada, completamente diferente da célula. Lembra que a célula vai possuir complexo de Golgi, ribossomo, núcleo, DNA, membrana plasmática, tá? Não vai possuir nada aí. Somente esses, no caso do vírus da influenza, tá? Vai ser composto somente por essas coisas. Bacteriófagos. Então, os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, tá? Eles não infectam a gente, tudo bem? Então, aí você vai ter o quê? Ele parece um robozinho, tá? Ele possui essa característica mesmo, tá? Então, ele vai possuir um capsídio ali, que é aquela parte de cima que parece um diamante, sei lá. Dentro desse capsídio fica o DNA. Ele vai possuir um pescoço, uma cauda e as fibras da cauda, tudo bem? E ali na base, vocês estão vendo, tem como se fosse uma agulhinha. É com essa agulhinha que ele faz, que ele vai infectar a bactéria. Mais para frente eu já vou falar disso para vocês. Então aqui, algumas doenças causadas por vírus, tá? Nós temos diversas doenças causadas por vírus. Então, mas associadas à pele aí, catapora, herpes, rubéola, sarampo, varíola, doenças virais associadas ao sistema nervoso. Nós vamos ter a poliomielite, aquela que você toma a gotinha, tá? Quando é bem novinho, que é a campanha do Zé Gotinha. E nós temos aí contra a raiva também. Campanha não, nós temos a doença raiva, que ela vai atingir o sistema nervoso. Doenças virais associadas a sistemas cardiovasculares e linfáticos, a dengue, a febre amarela, a mononucleose. Doenças bacterianas associadas ao sistema respiratório. Então nós vamos ter aí a gripe, os resfriados comuns e a SARS. Doenças bacterianas
associadas ao sistema digestório. Então nós vamos ter cachumba, gastrite rotaviral, hepatite A, B, C, D e E. Tudo bem? Então, o agente causador está tudo do lado aí para vocês, tá? É o nome deles. Como essa aula eu montei o ano passado, não tinha ainda o coronavírus, né? O que é que nós estamos passando agora. Mas eu estou pensando em fazer um vídeo somente sobre o coronavírus, tá? Então, no final da aula a gente conversa. Então, vamos lá. Importância médica aí, ó. Por exemplo, a varíola. Entre 2012 e 2017, desculpa, a varíola não, a catapora. Ela teve 602 casos confirmados, 38 mil internações, 650 mortes aí foi por catapora, de 2012 a 2017. É um número baixo de mortes, né, num período de tempo aí, mas a catapora pode sim matar. E se você pegou ela uma vez, não pega mais, tudo bem? Olha aí, tem o caso do sarampo, a herpes labial, tá? E a varíola, que aí estimou aí milhões de mortes, tá? De 300 a 500 milhões de mortes aí no século XX. Ao longo do século XX ela chegou a matar, tá? Então, o vírus não é brincadeira, ele tá aí no planeta bem antes de nós aqui, seres humanos, e ele vai continuar. Tudo bem? Então, a poliomielite, por exemplo, ela foi erradicada no Brasil. Não existe mais ninguém com a doença. Então, nós falamos que essa doença foi erradicada, tá? Através das campanhas de vacinação do governo. Tudo bem? Então, as campanhas de vacinação elas são extremamente importantes, porque se não tem mais ninguém com a doença, ela não tem como outra pessoa pegar, tá? Mas sim, as pessoas têm que continuar tomando a vacinação, porque não é no mundo inteiro que isso é desta forma. Existem países ainda que as crianças têm poliomielite, tá? Então, às vezes você pode viajar para lá com uma criança, alguma coisa ela pegar e trazer para o Brasil. Tudo bem? Então, a poliomielite no Brasil está erradicada, que é uma doença aí que vai paralisando o sistema nervoso aí, tá? No caso, a pessoa fica sem poder andar. Agora nós temos a raiva, tá? A raiva ela é transmitida aí pelos animais, tudo bem? Pela mordida dos animais. Então, se você é mordido por qualquer animal que você não tem procedência nenhuma, eu digo assim, você estava numa trilha, foi um cachorro de rua, tá? Qualquer animal que você tomar uma mordida e que você não conheça o animal, é bom você ir ao médico e você tomar o tratamento contra a raiva, tá? Então, o vírus da raiva ele vai se localizar na boca desse animal contrai a raiva, tá? Ele baba porque ela vai mexer ali no sistema nervoso dele e ela vai produzir, ele não consegue mais engolir, então aquela baba vai ficando ali e ali é que o vírus vai se aglomerar. Então, quando ele morde a pessoa e mordeu, esse vírus vai entrar na pessoa, né? Porque os dentes vão rasgar a pele, vai estar cheio de baba e essa baba vai entrar direto na sua corrente sanguínea. Tudo bem? E é assim, dependendo do estágio, por exemplo, que você chegar para ser tratado, não tem cura. Tudo bem? A raiva ela não tem cura. Tá, em caso dos pacientes internados, aí, então se tomar uma mordida, você for lá pro médico, você vai tomar em torno aí de umas 5 injeções, tá? Porque é aquilo, é uma doença bem severa, não tem cura, e também é para você não pegar aquela doença quando você vai tomar esse tratamento, tá? Então é bem severo assim o tratamento, tudo bem? Então, ó, só para você falar que não tem cura, milhares de pessoas pegam isso, apenas 5 pessoas teve relatos de cura, tá? Ninguém mais teve cura sobre essa doença. Dengue, chikungunya, febre amarela são as doenças, tá? Tem a malária aí, mas vamos esquecer ela é causada por um protozoário, depois nós vamos falar dele mais para frente, tá? Mas a dengue, a chikungunya e a febre amarela, ela é através de um vírus, tá? Que fica dentro do pernilongo, aí no caso do Aedes aegypti, que é o mais conhecido, tá? Então ele se reproduz lá dentro, ele infecciona o inseto, porém ele não mata o inseto.
tudo bem? Ele fica se reproduzindo lá dentro e quando o inseto pica você, ele te infecta, tudo bem? Tem cura, tem cura. Essas doenças já têm cura, mas nós também temos a vacina, que é de grande importância para você não pegar essas doenças. Ah, professor, mas essa doença tem cura. Tudo bem, mas ninguém gosta de ir ao hospital, ficar doente, você vai ficar lá, sei lá quanto tempo, depende de qual vai ser a potência aí que essa doença está em você, tá? Então, a melhor forma é tomar a vacina. Aqui está mostrando a herpes, tá? Não, mentira. Aqui está mostrando o HPV, tudo bem? HPV está sendo uma das doenças, entre aspas, da nova aí, que ela já existe há muitos anos, tá? Mas é agora que ela estourou, que todo mundo está falando dela, tudo bem? Então, o HPV já tem vacinação entre as crianças, tá? Somente nessa fase, quando você é criança, que você pode tomar essa vacina. Tipo, eu não posso tomar vacina agora que eu sou adulto, tá? Então, você tem que tomar essa vacina quando você é criança, que o seu sistema imunológico aí está se formando, tudo bem? Qual que é o problema? O HPV aí, ele tem em torno uns 200 tipos de vírus, tá? A família do HPV tem 200 tipos. Entre esses 200, em torno de uns 3 aí, eles vão, 4, na verdade, eles vão causar problemas na mulher. Então, se a mulher ela pega o HPV, desses 200, temos 4 tipos. Ela pegou um desses 4, tá? Isso pode causar um câncer de útero nela lá no futuro, tudo bem? Pegou no menino, ele não vai ter nenhum problema físico ali, tudo bem? Mas ele passa para a menina ali, para a mulher, tudo bem? Então o homem pegando, ele pode transmitir para a mulher e a mulher pode ter câncer de útero, se for um desses 4. Então tanto os meninos quanto as meninas, eles têm que se prevenir lá e tomar a vacina. Tudo bem? Não existe essa, professor, mas eu sou menino, não acontece nada comigo. Não, não tem essa. Tem que tomar a vacina. Tudo bem? Porque você não quer ficar passando doença para nenhuma pessoa, tá? Então aí, ó, a vacina dos meninos vai de 12 a 13 anos e das meninas de 9 a 14 anos. Tudo bem? Então, se você está nessa época, vá lá no posto de saúde, entre essa idade aí, tomar a vacina do HPV se você não tomou ainda. Então, formas de transmissão. Nós temos diversas formas de transmissão. O que nós estamos acontecendo agora que o coronavírus está aí é o contato direto, contato com fluidos corporais, com a saliva e contatos com o vírus no ar. Tudo bem? Por isso que quando você sai de casa você tem que usar máscara. Porque se eu estou infectado, por exemplo, e eu não sei, se eu estou de máscara, quando eu respiro, esse vírus fica preso na máscara, tudo bem? Ou se você está, ainda para ajudar, você está de máscara e você não está doente, quando você respira, esse vírus não passa pela máscara, fica preso ali, tudo bem? Então não fica passando a língua por dentro na máscara, tá? Não faz nada dessas coisas. Deixa a máscara lá quietinha, não fica mexendo muito nela, tudo bem? Se teve que ajustar a máscara, ajustou do jeito que você ajustou lá certinho, bonitinho, depois passa um álcool na mão, porque ali pode ter contaminação, tudo bem? Então aí esses são os modos físicos assim de transmissão, por exemplo, do corona que o vírus pode transmitir à pessoa: contato direto, fluidos corporais, salivas e o vírus no ar. Nós temos também o contato sexual, que é o caso aí do HPV, tá? Então, a forma de você se prevenir de pegar isso é a utilização de camisinha, tá? Nenhum outro método consegue prevenir de você pegar esta doença, tá bom? Somente a camisinha. Temos alguns tipos aí que tá contaminado em alimentos ou consumo de água. Por exemplo, você agora foi lá no BK no drive-thru e, porém, o cara que estava trabalhando lá, ele não tomou os cuidados e ele estava com coronavírus, ele não sabe, né? Porque tem um período aí que a pessoa não apresenta sintomas. Então ele foi lá, conversou, falou, aquele vírus caiu no seu lanche, você foi lá e pegou e comeu. Então, provavelmente você vai se contaminar. Tudo bem? Temos alguns tipos aí que são picadas de mosquito. E aí a utilização de seringas usadas. Por isso que a pessoa que você vai no hospital ele utilizou a seringa, ele já descarta na hora. Tudo bem? Você não pode usar 2 vezes a mesma seringa. Próximo. Meios de prevenção. Então, evitar o contato com as pessoas doentes, tá? Higiene e saneamento básico, uso de preservativos e vacina.
tudo bem? O principal aí que mais salva vidas das pessoas são as vacinas. Então vamos lá, como que a vacina funciona? Né? Porque se eu estou falando aí para vocês que a vacina é o melhor, que isso, aquilo, como que ela funciona? Nós temos dois jeitos, tá? Então, de produzir uma vacina. Ou eu pego esse vírus e eu bato ele como se fosse no líquido. Gente, estou dando um exemplo, não é bem isso. É feito em laboratório, tá? É um pouco diferente, mas é só para vocês entenderem. Eu bato no liquidificador esse monte de vírus, ele vai ficar em vários pedacinhos, então ele está morto já, tá? Então aí eu vou, preparo isso para uma vacina e eu fiz uma vacina com os pedaços do vírus, tá? Então na hora que eu injeto na pessoa, ela vai ter, sabe aquela vacina que você toma que fica muito dolorido, que é, por exemplo, a vacina dos 15 anos que vocês ainda vão tomar, tá? Então, que é do tétano. Essa vacina é feita desta forma. Por que dói o local? Porque os vírus eles estão mortos, tá? Então ele fica ali no local, eles não se locomovem para nenhum lugar. Eles estão mortos, então só os pedaços dele. Seu organismo vai fazer o quê? Vai reconhecer aquilo, vai combater, tudo bem? Eles estão lutando lá contra vírus mortos, mas ele vai combater e vai criar anticorpos. Então, se algum dia esse vírus inteiro entrar no seu corpo, ele já sabe o que é e ele já vai conseguir combater, tudo bem? Aí agora nós temos outro tipo de vacina, que é quando eu deixo o vírus enfraquecido. Eu pego esse vírus, levo para o laboratório, enfraqueço ele, tudo bem? Então ele já está quase morrendo, aí eu preparo a vacina e eu aplico na pessoa. Eu apliquei na pessoa, esse vírus vai correr pelo corpo da pessoa, tá? Mas ele já está quase morrendo. Ele pode apresentar pequenos sintomas, como é, por exemplo, a vacina da gripe ou a da febre amarela. Eu, por exemplo, quando eu tomei a vacina da febre amarela, eu fiquei uma semana ruim. Eu tive sintomas leves de febre amarela, febre baixa, eu fiquei bem, enfim, eu tive sintomas de febre amarela. Tudo bem? Por quê? Porque esse vírus ele está vivo no corpo, quase morrendo já. Tá? Então aí é a mesma coisa, seu sistema imunológico vai lutar contra ele, vai memorizar aquilo, falar, ó, isso daqui é intruso, eu já sei como combater. Quando entrar um novamente no meu corpo, meu corpo já vai saber como combater, meu sistema imunológico vai lá e acaba com ele. Tudo bem? Replicação viral. Nós temos aí 5 fases da replicação viral. Como que é a reprodução do vírus? Tá? Então, a primeira parte aí, adesão, é quando o vírus reconhece a célula que ele adere. Por exemplo, o vírus o coronavírus aí, por exemplo, ele só vai aderir aí nas células do seu sistema respiratório. Tudo bem? Então ele precisa entrar em contato com o seu sistema respiratório. Então ele encontrou uma célula do sistema respiratório, ele vai aderir, ele vai grudar. Depois ele introduz o material genético na célula. Ele vai perfurar a célula ou ele entra inteiro na célula. Tudo bem? Jogando o DNA lá. Depois ele começa a célula produz, tá? A célula estava produzindo as coisas do seu corpo normal. Ela para e ela começa a produzir as partes do vírus. Tudo bem? O DNA, o capsídeo e outras partes. Tudo que o vírus entrou ali, ela começa a produzir. Tá? Depois vai estar tudo solto na célula. Que vai estar um pedaço para lá, o DNA do vírus vai estar para lá, o capsídeo vai estar para cá. Então vai estar tudo misturado. O que essa célula vai fazer? É uma montagem. Ela vai juntar tudo e deixar o vírus bonitinho lá para poder infectar a próxima célula. E a próxima parte aí é a liberação. Então o vírus ele rompe a célula, essa célula morre e espalha aí milhares de vírus que ele conseguiu fazer dentro dessa célula. Então entra apenas um no caso e ele vai sair muitos. Esse caso que vocês estão vendo aí é específico para bactéria, tudo bem? É um bacteriófago. Lembra que eu falei que ele tem esse formatozinho que parece de robô? Ele está infectando, aí no caso, uma bactéria, óbvio, né? Então, são essas as 5 partes, tudo bem? Terapia genética viral. Existe, o que o vírus faz quando ele entra na célula? Tá? Foi o que eu falei, ele vai somente depositar o material genético dentro da célula. O que esse material genético faz? O seu DNA, vamos supor que é esse fio aqui, tudo bem? Esse vírus, ele vem e corta esse fio aqui, ele insere um pedaço dele, vamos supor que isso daqui era um pedaço de vírus, tá? Isso daqui é o nosso DNA, esse daqui é o DNA do vírus, tudo bem? Então ele vai cortar o nosso DNA, ele vai
inserir o dele aqui, tá? E ele vai juntar novamente o DNA. Então esse DNA vai ficar assim, ó, com um pedaço do vírus lá no meio. Então toda vez que o seu corpo for ler esse DNA, ele vai ler essa parte aqui e fabricar um vírus. Lê essa parte, fabrica um vírus. Lê essa parte, fabrica um vírus, tá? Mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Então hoje, eles conseguem fazer, através desse corte de DNA, algumas terapias, alguma cura para algumas doenças, por exemplo, tá? O que às vezes as doenças elas estão no material genético da pessoa, elas se encontram no DNA, então a pessoa não tem muito o que fazer, né? Se essa doença se encontra no DNA dela. Eles podem. Então, ó, eles vão tirar a célula de um paciente, um vírus é modificado em laboratório para receber outro DNA, então ele vai pegar o pedaço do DNA correto, que aquela pessoa não tem. O material genético com a informação desejada é introduzida no vírus, o vírus é misturado às células do paciente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na célula do paciente, cortar um pedaço, eles conseguem escolher o pedaço que eles querem corta, o vírus entra com o material genético que ele queria, tudo bem? E essas células voltam para o corpo do organismo e ele começa a produzir o DNA correto, tudo bem? E a importância ecológica. Muitas vezes o vírus é utilizado como arma, tá, biológica, aí nós podemos falar desta forma. Por exemplo, na Austrália, há muitos anos atrás, foram levados, quando a Austrália estava sendo colonizada, foram levados coelhos para lá. Porém, os coelhos eles não são originários da Austrália, não existia nenhum coelho lá. O que aconteceu? Eles introduziram esses casais de coelho, tá, para a criação doméstica, porque eles achavam legal ter coelhos, e eles acabaram se reproduzindo muito, muito, fugindo, escapava, enfim. E hoje eles têm problema com isso até hoje, lá na Austrália. Qual é o problema? Primeiro, o coelho não tem predador natural lá, então ele só se multiplica, ele só se reproduz, tá? E ele acaba com as plantações. O que o governo australiano pensou? Eu vou fazer um vírus que infecte somente coelhos, eu jogo no país inteiro, lá jogo onde tem bastante coelho, esses coelhos se infectam e morrem. Foi isso que ele fez. Porém, o que aconteceu? Alguns infectou todos os coelhos, 90 lá, 80% dos coelhos morreram, o restante ficou resistente ao vírus. Tá? Então, esse que é resistente ao vírus significa que ele não pega o vírus. Tá? Então, ele começou a se reproduzir de novo e hoje eles têm uma população enorme novamente lá na Austrália. Tudo bem? Entenderam como funciona? E aí eu vou deixar esses vídeos para vocês assistirem como material complementar, essa reportagem do coelho, tá? Para quem quiser ler. E é isso, gente. Tchau, até a próxima aula.